semana passada eu falei que ia falar uma coisa muito importante. E para nós é muito importante. O nosso Salvador Yahushua, quando chamou, quando escolheu os seus discípulos, os discípulos viam ali nele tantos acontecimentos, tantos milagres, né? Até enfrentamentos que pessoas enfrentavam ele com perguntas e ele tinha resposta. Mas os seus discípulos não tinham resposta. Não tinha resposta, respaldo. Mas ele disse, e aí o que os discípulos pediu? Mestre, nos ensina a orar. Ele não pediu para que ensinasse ele pregar, não. Ele pediu para que orasse. E a oração na vida de qualquer ser humano chamado para fazer a diferença é a oração. Eu já falei isso aqui sobre a oração. Mas hoje nós vamos falar sobre uma oração de intercessão. Mas antes de você abrir onde eu vou falar sobre isso, intercessão, tem vários, eu até falei para vocês trazer canetas ou papel. Alguém trouxe? Alguém trouxe papel, caneta para escrever o que vai ser falado? Olha lá, é 9h30. Às vezes as pessoas falam assim, o Josemir demora aí 40, 50 minutos, mas é porque a gente estuda, a gente examina a escritura, né? Domingo passado mesmo eu entrei para o quarto e já fui meditar no que aquilo que o pai ia falar, né? Você pode abrir aí a sua escritura aí, Daniel, versículo capítulo 9. Tem uma passagem muito boa sobre isso, a intercessão. Mas antes de nós ler esta palavra de Daniel, nós vamos ler um salmo aqui. Nosso irmão falou sobre a idolatria. É muito bom, sim, é muito necessário a gente nos colocar como escolhido. É um privilégio nós estar aqui todos os domingos de manhã, ouvir a palavra, mas não é só ouvir, nós temos que ser praticante, gente. A gente precisa praticar a nossa comunhão com o nosso Salvador. Olha, está aí os folhetos que nós fizemos aí por poucos dias. Nós precisamos distribuir eles, gente. Paramos no tempo. Vamos ficar aqui todo domingo. Precisamos sair ao campo, evangelizar. Ele diz aqui no Salmo 95, Vinde, ó igreja, adoremos, prostramos, ajoelhamos diante de Yahweh que nos criou. Ele está chamando a igreja para adorar, para ajoelhar diante dele. E diz assim, o versículo, olha só, às vezes nós temos um coração muito duro. Igual o nosso irmão falou sobre a idolatria, não é só imagem. Não é só você pegar imagem. Às vezes nós estamos com um coração muito duro, se apegado em coisas pequenas demais. Eu já vi um programa aí, não sei se é eu vi aí, desapego. Vamos desapegar.
Coisas pequenas que nos impedem de estar com o coração limpo para que a bucha possa entrar de verdade. Nós estamos vivendo os últimos minutos na face dessa terra. Você está vendo o que está acontecendo? Mas para a gente se apegar, nós temos que dobrar o nosso joelho. Nós temos que dobrar o nosso joelho. Fazer a tefilização, né, meu irmão? Tefilar. Olha só, você viu aí o que está escrito em Daniel 9. Ele diz aqui: não endureceis o vosso coração. Quem está falando isso? Não endureçais o vosso coração. Não devemos endurecer o nosso coração para as coisas do Pai. Eu tenho assistido pelo canal aí, Segredo da Torá. Mas eu ouvi uma palavra do dia, meu irmão, que eu tive que entrar no quarto chorando, pedindo misericórdia. Aquilo falou comigo. A palavra, até falei para o irmão, qual é o versículo mais duro que tem dentro da Escritura? Que o nosso Salvador Yahushua diz: apartai de mim, maldito. Ele fala assim, maldito, que praticai iniquidade. Esta palavra, irmão, é muito dura para qualquer ser humano, seja nós remanescentes, seja católico, seja macumbeiro, seja o que for. Nós temos que alinhar nossa vida com Ele. Aleluia. Não é fácil, irmão, a gente tirar tanta coisinha pequenininha, é pequena mesmo, que é a idolatria, que às vezes nós estamos pegados, agarrados, e se nós não largar essas pequenininhas coisas, nós vamos ser deixados para trás. É sério. E como é que nós temos que fazer isso? Orando, jejuando, evangelizando, trabalhando, não para o homem, mas para Yahushua, que Ele é autor, consumador da nossa emuná. Se nós não fazer isso, irmão, eu estou falando isso para mim, é para mim que eu estou falando, não estou falando nada para vocês não, eu estou falando para mim. Se eu não fazer isso, todo esse tempo que eu estou fazendo aqui está em vão. Sabia disso? Eu falo, por quê? Irmão, ele não pode me salvar e nem eu salvar ele. Eu tenho chorado, irmão, sobre essas palavras. Eu tenho pedido, Pai, que tenha misericórdia, limpar de mim todos os meus pecados, purificar todo aquilo que eu pratiquei, que eu não pratiquei, porque é doído esta palavra. Quando nosso Salvador falar, apartai de mim porque eu não te conheço. Não é porque nós chamamos o nome dele, não. Nós temos que estar alinhados conforme o que ele manda nós fazer. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo pregar. Levar a palavra, irmão. Nós estamos sendo negligentes. Estou falando isso porque é preciso falar. Não é só nós que podemos estar aqui, não. Aqui era para estar mais gente. Nós temos que trabalhar, gente. Não só trabalhar material, não, porque dependemos de trabalhar assim material, mas trabalhar espiritualmente, falar com as pessoas. Sabe? Quando nós estávamos lá no sistema, nós não medíamos a distância, nós passávamos o dia inteiro no evangelismo, nas ruas, nas praças, levando a mensagem com folheto, né?
nós ficava lá o dia inteiro, a semana inteira dentro do sistema. Lá tinha uma ordem que era 3 ou 4 vezes por semana você tem que estar lá. Todo mundo aqui foi do sistema. Todo mundo aqui viveu no sistema. Já não falo o Wagner ali, porque ele já não frequentava, mas ele sabe. Então eu quero falar para você, irmãos. Estou falando para mim. Nós temos que pedir o nosso Salvador Yahushua para limpar. Mas como? Através da oração. Da oração. Só nós vamos alinhar a nossa vida como nós tiver um propósito, irmão, na oração. Não endurecer o coração, abrir. Como diz, é melhor rasgar o coração do que as vestes. Não é assim que fala? Então nós vamos ver aqui agora, até mencionei alguns versículos aqui, a intercessão. A intercessão é o tema que você vai colocar aí, minha irmã, que você está gravando. A intercessão. Porque cada um de nós aqui, cada um de nós, temos a responsabilidade de interceder um pelo outro. Todos nós temos que ter esse compromisso de intercessão. Mas qual objetivo? Pode ser qualquer objetivo: cura, milagre, solução, pode ser uma causa da justiça, um problema de enfermidade, um problema conjugal, o que for. É intercessão. Para quê? Para que o Pai trabalhe no coração de cada um de nós. E nós tirar a timidez. Ele disse: os tímidos ficarão de fora. E os covardes? Eu não falo não, é escritura. Você pode ler lá em Apocalipse, né? Fala sobre isso. Os tímidos, os covardes, os mentirosos. Não sou santo. Eu sou pecador também. Mas o que a gente precisa se alinhar, meus irmãos. Porque esse homem aqui, olha só o que ele fala, né? Eu dirigia o meu rosto ao Yahweh, o meu Elohim, para buscar com coração em oração. E rogo em jejum e pano de saco e cinza. Ele era diferente igual eu e você? Hein? Ele era diferente? Não, ele era ser humano igual eu e você. Ele tinha os mesmos desejos de homem. Ele tinha, né? Só que ele tinha o quê? Um desejo de buscar. Né? E a gente precisa buscar. Para que eu não fique nas minhas palavras. Você vai abrir aí a sua escritura. Aleluia. A intercessão de Yahushua Perurua Kadosh. É Lucas capítulo 19 e versículo 10. Alguém possa abrir aí? Rapidinho para a gente. Pode ler se você achou aí. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Estão vendo só? Com efeito, ele veio buscar o que estava perdido. Ele veio nos buscar. Ele estava perdido. Lucas, no mesmo versículo, Lucas 19
41. Leia. E como estivesse perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: Ah, se neste dia também tu conhecesses a mensagem de paz, agora, porém, isso está escondido a teus olhos, pois dias virão sobre ti e os teus inimigos te cercarão com trincheiras, te rodearão e te apertarão por todos os lados. Deitarão por terra a ti teus filhos no meio de ti, e nem deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitado. Aleluia. E outra palavra. Orava Yahushua pelos seus discípulos, tanto individualmente. Lucas 22, 32. Para você, eu falei para você, traz uma caneta e um papel para você guardar estas mensagens. Lucas 22, 32. Quem possa ler? Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua emuná não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Disse ele: Mestre, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Ele, porém, replicou: Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenha negado conhecer-me. Estão vendo aí? Já foi falado isso aqui sobre Pedro, né? Semana retrasada. Ó. E tem um versículo aqui que me chamou muito a atenção, meu querido. Lá em João, Epístola de João 17, capítulo 17, do 6 a 26. Se alguém quiser abrir aí, ou ler, para a igreja, pode ficar de pé ou passar o microfone. Nós vamos meditar aí. João 17? João 17, versículo 6 até o 26. Pode ficar todo aqui o microfone, à vontade. Olha a igreja, está ouvindo aí? Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram tua palavra. Agora conheceram que tudo quanto me deste vem de ti, porque as palavras que me deste eu as dei a eles, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que saí junto de ti, e creram que me enviaste. Por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus, e tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e nele sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, e eu volto a ti, Pai Kadosh. Guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para cumprir-se a Escritura. Agora, porém, vou para junto de ti e digo isso no mundo, a fim de que tenham em si minha plena alegria. Eu lhes dei tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas pelos que por meio de sua palavra creram em mim, a fim de que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim.
Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que eu contemple minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Aleluia. Você viu aí? A intercessão de Yahusha em favor dos seus discípulos. É o que nós temos que fazer. Nós temos que estar na oração da intercessão. Diz assim, né? Versículo: a oração de Yahusha pela proteção e pela alegria, pela santificação, pelo amor e pela união. Somente aqueles que pertencem a Yahweh crê que Yahusha, que separaram do mundo e que guardaram a palavra de Yahusha e crê no seu ensinamento. Então, esta palavra é sobre que quando Yahusha estava intercedendo para os seus discípulos, é o que nós temos que fazer, meu irmão. Nós, como igreja, como corpo da igreja, devemos interceder, buscar resposta na oração, para tirar tudo aquilo que nos impede se aproximar do nosso Salvador Yahusha. Diz aqui, eu tirei alguns versículos aqui, a tefilá de intercessão é amor mais na Escritura. Está escrito em Números 14, 13 e 19. É esse que acabou de falar em João 17. E fala também sobre a tefilá de gratidão. O que é tefilá? Que se chama oração. Que devemos que nós buscar, pagar um preço, jejuar. Quando nós jejuamos, nós nos quebrantamos a nossa vontade, o nosso desejo, Às vezes está lá aquela mesa bonitona, de manhã cedo se levanta, ovos cozidos, aquele mexidão de ovos, hein? Aquele coisas boas. Mas quando você faz um propósito, fala, não, opa, eu estou no meu propósito, eu tenho que estar com esse objetivo de interceder por causas, porque é só através da oração a gente pode vencer. Romanos 8:34. Mas antes de alguém falar esse versículo aqui, eu queria fazer um resumo aqui sobre a intercessão de Yahusha e do Ruach Kadosh. No ministério terreno, orava pelos pedidos a quais ele viera buscar e salvar. Ele chorou, quebrantando por causa da indiferença da cidade de Yahusha. Orava pelos seus discípulos, tanto individualmente, e orava até pelos seus inimigos. Estão vendo só o que nós temos que fazer? Orar para aqueles que nos perseguem. Você acha que você não tem alguém que te persegue, não? Você acha que a igreja não tem alguém que esteja nos perseguindo? Quando você abre a sua boca para falar de Yahusha, e as pessoas às vezes te zombam, te criticam,
Às vezes uma pessoa discute com você, esse passa a se tornar o seu inimigo. O que nós temos que fazer? Orar para aqueles que nos perseguem. Você acha que você não tem alguém que te persegue, não? Você acha que a igreja não tem alguém que esteja nos perseguindo? Quando você abre a sua boca para falar de arrucha, e as pessoas às vezes te zombam, te criticam, né? Às vezes uma pessoa discute com você, você passa a se tornar o seu inimigo. O inimigo, né? Porque ele não gosta da maneira que você convive. Ele gostaria que você estivesse lá, na bagunça, bebendo, farreando. Mas quando você se torna uma pessoa diferente, né? E você tem um espírito kadosh em sua vida, aí as pessoas começam a achar que você tem que ser igual a eles. Aí passa a ser o quê? Você não é meu inimigo. Nós devemos orar. Orar para aqueles que nos perseguem todos os dias. Então devemos nós, igreja, aqui, desse lugar, pagar um preço na oração. Tudo que vai fazer, nós temos que interceder. Não é chegar, não. Nós temos que buscar, cada um tem uma responsabilidade. Cada um de nós aqui tem um chamado. Cada um de vocês tem um chamado. Às vezes as pessoas têm um chamado de evangelizar, né? Outros de aconselhar, outros de visitar. Você vê que evangelizar é diferente de visitar, né? Outros de apaziguar. O que é apaziguar? Às vezes a pessoa está com um problema, mas ele quer discutir aquilo ali. Você vai apaziguar, você vai acalmar aquela situação através de quê? De uma palavra de conselho, de aconselhar. Então tudo isso para alcançar esses talentos, o que é preciso a gente buscar? Através da oração. Quando o nosso mestre chamou os seus emissários, chama discípulo, quando chamaram eles para trabalhar na obra, para ser pescadores de alma, você acha que ele já chegou e dando cargo para cada um deles? Não. Eles foram para a oração. E através da oração, o mestre viu qual era a capacidade de cada um. Qual era a capacidade? Você viu quando Paulo e Silas estavam lá na prisão? O que a igreja estava fazendo? Orando. Estava aí? Intercedendo. Agora você achava que a igreja ia ficar de braços cruzados, chorando? Primeiro nossos irmãos, Pedro, Silas, Pedro. Não. A igreja foi o joelho interceder. E o que aconteceu? O ouvido de algo não está gravado para que não possa ouvir. Aleluia. E nem a mão não está encolhida que não possa nos atender. Aleluia. E quando você bate constantemente
no joelho, batendo ali, joelhando, orando, buscando, intercedendo, aquilo vai acontecer um grande milagre. Aleluia. Um grande acontecimento. Você viu aquela mulher, a Ana? Mais de 80 anos no templo. Ela já nem abria sua boca, ela só suava em falar com o Criador. Mais de 80, buscando, intercedendo. É o que nós precisamos fazer aqui. Gente, nós não podemos ficar mais. Nós temos que interceder, temos que buscar, interceder a nossa família, né? Rapaz, e é através da intercessão. Olha só aqui, se você vê a história de Daniel, um homem que tinha uma comunhão com o Criador, de orar 3 vezes ao dia, intercedendo pela Nova Jerusalém. Por quê? Porque é a cidade que Yahweh escolheu. Ele não escolheu outra cidade, não. A morada do nosso Salvador. E ela fala assim que mata os seus profetas. E eles, Daniel lá orando, intercedendo. Né? Quantos acontecimentos veio contra os seus amigos e eles ali, ó. Não arredou o pé. Não negou a sua emuná. Né? Até trocaram os nomes deles para os deuses estranhos lá. Mas eles não negaram a sua emuná. É verdade. Eles não deixaram, porque eles tinham comunhão de orar, de interceder. Interceder por causas, irmãos, para receber a vitória, receber grandes acontecimentos. Já pensou? Jogaram aqueles homens lá na fornalha ardente, eles estavam lá cantando o hino da vitória. Você vê que nenhum fio de cabelo tinha, nem fumaça. Não tinha nem fumaça, porque antes de tudo era comunhão. Viu? A oração, a intercessão, intercede. O irmão intercede por sua esposa, a esposa intercede pelos filhos, né? A irmãzinha aqui, a princesa Jasmine, intercede por o irmão, pelo pai, pela mãe, e assim nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos entrar nesse ministério de intercessão, para o Pai salvar mais gente aqui nessa rua, na rua do outro lado. Quantas pessoas estão cegas aí, ó, né? Quantas pessoas estão vivendo aí, rapaz, por mentiras, nas mentiras, e a mentira está crescendo. Ele não pode ficar mais acomodado. Eu estou acomodado. Nós temos que ser praticantes da verdade. Porque se nós não interceder, a intercessão dos remanescentes, a Bíblia refere constantemente à oração intercessória. Os remanescentes registram numeroso exemplo de oração notável e poderosa. Pensou? Quando a igreja coloca um propósito de interceder, não tem muralhas, nem de Jericó, Aleluia. que fica de pé, porque o povo está intercedendo, o povo está em tefilá, está orando, intercedendo.